Mamãe, céu pequenino. Olá, eu sou a professora Chayane e vamos para mais uma aula de História. Então, dando sequência ao nosso conteúdo sobre a Primeira República no Brasil, hoje nós vamos falar sobre as principais características desse período. Nós podemos dividir essa Primeira República no Brasil em duas fases. A primeira é caracterizada como República da Espada e a segunda, República das Oligarquias. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a República da Espada. A primeira fase da República no Brasil ficou conhecida como República da Espada. Compreende aos anos de 1889 a 1894. E por que levou esse nome República da Espada? Pelo fato dos dois primeiros governantes daquele período serem militares. Então, o primeiro governante desse período era militar, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca, e quando ele assumiu a presidência, ele instaurou o governo provisório e dentro desse governo provisório ele tomou algumas medidas. Então, quando Deodoro da Fonseca assume nesse governo provisório, ele toma algumas decisões. A primeira, ele determinou a volta da família imperial para a Europa. A segunda, ele convocou eleições para uma Assembleia Constituinte a fim de elaborar uma nova Constituição para o Brasil. E a terceira, ele transformou as províncias em Estado, tornando o Brasil uma república federativa. No plano econômico, Deodoro da Fonseca nomeou o advogado Rui Barbosa para o cargo de ministro da Fazenda. O mesmo adotou algumas medidas para estimular a criação de indústrias no Brasil. Além disso, Deodoro da Fonseca autorizou a emissão de papel moeda, que é dinheiro, pelos bancos particulares, e também autorizou empréstimos para a abertura de novas empresas. Isso gerou uma grave crise econômica no país, altas inflações, esse sistema econômico não funcionou e acabou que Rui Barbosa se demitiu do cargo. E em relação à nova Constituição do Brasil, ela foi promulgada em fevereiro de 1891 e trouxe algumas características diferentes da primeira Constituição. Não sei se vocês lembram, a primeira Constituição do Brasil, foi elaborada em 1824 e ela foi ortogada. A principal diferença daquela Constituição para essa se refere ao voto. Naquele período, em 1824, o voto era censitário, ou seja, por meio de renda. Só votava aquelas pessoas que possuíam renda. Já na Constituição de 1891, o voto era um pouco diferente. Instituiu o voto universal masculino. Os homens poderiam votar, maiores de 21 anos e alfabetizados. Então, somente homens maiores de 21 anos e alfabetizados. Aqui não se refere mais à questão de renda. Porém, excluía desse processo eleitoral as mulheres, os homens pobres, porque a maioria eram ex-escravos e não tinha acesso à educação. Então, a diferença se dá nisso. E também instituiu os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, independentes. Então, hoje eu caracterizei para vocês algumas ações tomadas nessa primeira república do Brasil, a República da Espada. Na próxima aula eu vou falar sobre os governos conturbados. Deodoro da Fonseca conduz a presidência de forma autoritária e isso vai gerar algumas consequências. Qualquer dúvida em relação ao conteúdo ministrado, eu estou no privado, podem me perguntar. Muito obrigada e tenham um ótimo dia.